hoje nós vamos ter um vídeo um pouquinho diferente. E durante a semana, porque eu falei que agora nesse mês de julho teremos vídeos mais vezes por semana. E hoje eu vou falar sobre o quê? Sobre um assunto que vocês pediram no meu último vídeo de perguntinhas. Eu contei no meu vídeo de perguntinhas, se você não assistiu eu vou deixar ele aqui pra você assistir, caso você queira, tá? Onde eu respondi algumas perguntinhas que vocês deixaram no meu Facebook. Nesse vídeo eu contei, na verdade, sobre um mico que eu paguei na minha adolescência com o meu crush e tal. E aí eu perguntei, né, eu falei, se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre micos na minha adolescência, vocês comentem aqui embaixo, o pessoal pediu. Tô pensando aqui agora, talvez não seja boa ideia eu gravar esse vídeo. Eu acho que é exposição demais, eu acho que eu não mereço uma coisa dessa. Isso é muito humilhação, coisas. Tá bom, gente, eu vou contar. Eu separei alguns micos da minha adolescência, alguns assim, na verdade, é meio que da infância, mas não importa. Eu acho que a gente já tem essa intimidade, assim, pra contar essas coisas pra vocês, né? Bom, então vamos lá, vamos começar, já que falar de mico, já vamos começar assim, para um bem... na minha infância, a gente costumava, assim, adolescência e tal, a gente costumava ir com os familiares pra uma casa de praia. A gente alugava uma casa e, assim, reunia um pessoal, tá, e ficava lá alguns dias. E eu lembro que uma vez a gente estava na casa de praia, estava um tempo assim meio chuvoso, e naquele dia a gente resolveu que então jogar baralho. Eu nem sabia jogar o que o pessoal tava jogando, eu era menor, minha irmã era um pouco mais velha e tal, tinha meus primos lá e tudo mais, todo mundo jogando, e eu tava lá sentadinha assistindo porque eu não sabia jogar o jogo, infelizmente. Enfim, eis que de repente eu solto um pum. Sim, gente, eu soltei um pum e eu fiquei fingindo que não era eu, sabe? Tipo, não aconteceu nada. Suas propostas, candidato, o senhor sabe disso. Continuei agindo normalmente, mas as pessoas estavam olhando pra minha cara. É lógico que todos sabiam que tinha sido eu. Mas ninguém falou nada, ficou um clima assim muito constrangedor. Eu nem sei se deve ter fedido, mas com certeza sim, né? Porque ninguém peida cheiroso, vamos confessar. A não ser a Sandy, ela peida cheiroso. Isso se é que ela peida, meu bem. Este mico, gente, aconteceu na minha adolescência também. Claro, porque eu já falei que são micos da minha adolescência e alguns da minha infância, então não vou ficar repetindo isso sempre. Então, aconteceu que eu me arrumei, fiquei linda, maravilhosa, porque eu ia sair pra casa do meu bofe, ia passear com ele. E eu ia de ônibus, eu não dirigia, não tinha carro. E desse ponto de ônibus toda linda, maravilhosa, arrasando. Nesse ponto de ônibus foi uma bomboniere. Era em frente a uma bomboniere. A moça da bomboniere veio falar comigo. Na verdade, ela foi tão gentil que ela me chamou pra dentro da bomboniere pra me avisar o que ela ia me avisar. Ela me chamou, eu entrei e achei, nossa, que suspeito, o que essa moça quer falar comigo? Quando eu entrei, ela me falou, moça, o seu chinelo é assim mesmo? Gente, quando eu olho pro meu pé, eu tava com um chinelo de cada. Que constrangedor. Eu estava com um chinelo havaiana normal, que eu estava usando em casa, e estava com outro que era uma espécie de sandalinha aberta, uma rasteirinha. E aí depois que ela me contou, eu fiquei mega constrangida, saí e o ponto estava razoavelmente cheio. Eu saí, subi a rua pra trocar o meu chinelo. É lógico que eu fiquei uns minutos em casa pra todo aquele pessoal que estava no ponto ir embora, né? Porque com certeza viram, tinha até um grupinho de menina perto que tava rindo. Aí depois que eu fui perceber que elas estavam rindo da minha cara, com certeza. Teve uma época que eu trabalhava na Barra Funda, eu morava em Barueri, então eu pegava um ônibus pra ir até Osasco e lá eu pegava o trem pra ir até Barra Funda. Tipo, eram uns 30, 40 minutos da minha casa até Osasco e depois descia lá e pegava o metrô, o trem que era mais uns 30, 40 minutos. Aí, eis que um dia entro num ônibus muito maravilhosa, me arrumei pra ir trabalhar. Ah, que maravilha, um lugar pra sentar. Fui lá e sentei. Tinha pessoas em pé, mas eu não me dei conta que tinha pessoas em pé. E sentei, simplesmente sentei. Aí, no meio da viagem, mais ou menos, eu me dei conta que tinha alguma coisa estranha naquele banco. Vômito, tinha vômito no assento do ônibus, gente, eu sentei em cima do vômito, assim, não era muito aquela coisa, mas tinha um pouco, e quando eu olhei assim pro lado da minha, eu tava de calça jeans, a minha calça jeans estava suja. Gente, ninguém me avisou que tinha aquilo no banco, ai gente, ai. E aconteceu o seguinte, tipo, eu já tava longe de casa, já tava quase chegando assim lá no centro, e eu não podia faltar do trabalho, não podia. Aí eu pensei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não dá tempo de voltar em casa, o que eu vou fazer? Aí eu desci em Osasco pra pegar o trem, só que antes de pegar o trem, o que eu fiz? Lá perto tem um shopping. Pra quem conhece a região de Osasco, que é a região metropolitana de São Paulo, tem um calçadão, então tem várias lojas e tal, tem um shopping, Shopping Plaza. Aí entrei no shopping, fui no banheiro, dei uma limpada, mas não resolveu. Ai gente, só de lembrar da... Aí eu comprei uma calça nova, gente, me troquei e fui trabalhar.
Esse mico aconteceu na época do ensino fundamental, então ainda não era, assim, era para adolescente. Não fui sozinha, foi eu e minha amiga, inclusive a amiga Vanderleia. Beijo, amiga, você vai ter que vir gravar vídeo um dia desses comigo, que a gente tem muita história pra contar. Nossa senhora, muita história. A gente pagava muito mico junto, muito. A gente era muito feia nessa época. Quem falou que agora você é bonita, gata? A minha mãe. É brincadeira. A gente era muito feinha e tal, e a gente nessa época tinha um crush. O gatinho lá, o carinha mais lindo da sala e tudo mais. E um dia ele estava lá sentado lindamente na carteira dele. E a gente pensou, vamos sentar perto dele. Vamos lá, vamos pegar nossa mesinha e arrastar até a dele. Aí eu peguei a minha mesa e arrastei até a mesa do lado dele. Sabe o que ele fez? Puxou a mesa dele pra longe da minha. Esse vídeo tá se tornando muito constrangedor pra mim. Eu não sei se eu aguento. Eu vou contar rapidinho também o mico que eu contei no vídeo de perguntinhas, porque acho que esse foi um dos maiores micos que eu paguei na frente de um crush. Era na época do ensino fundamental também, e eu estava correndo pela escola porque sim, eu fazia isso com as minhas amigas, brincava de pega-pega. Porém, nesse dia, era hora do intervalo, tinha acabado de bater o sinal, as pessoas estavam indo pra sala, e tinha chovido, e eu passei correndo pelo gramado. Então, onde tem grama tem o quê? Terra, e quando chove vira o quê? Barro. E eu passei correndo por ali, porque não sei. E o crush estava perto, só que eu não tinha visto isso, eu só corri. Brincando de pega-pega. Tinha muita gente, o corredor tava muito cheio. E aconteceu o que comigo? Pum! Caí de bunda no chão. Mas isso aí, até aí, pum, caiu de bunda, sujou a bunda, coitada, na frente do crush, coitada. Mas não para por aí. Eu decido levantar, vejo que tá todo mundo olhando, vejo que o crush está olhando. E faço o quê? Saio andando como se nada tivesse acontecido? Não. Vou até o banheiro limpar a minha bunda? Não. Dou uma risada? Não. Comecei a rebolar, meu amor. Desce mais um pouquinho, desce, mas desce devagarinho, desce só. Sim, eu levantei e comecei a rebolar, porque eu não sei. Eu realmente não sei até hoje o que deu na minha cabeça naquela hora. Eu acho que eu fiquei nervosa, mas eu comecei a rebolar. E aí todo mundo me zoou, obviamente. E aconteceu isso na minha vida. Mais um mico que eu paguei junto com aquela minha amiga que eu falei. E foi o seguinte, estávamos voltando da escola de a pé, era próximo de casa, e a gente estava brincando de uma brincadeira muito imbecil. Não façam isso em casa. Nem em outro lugar também, não façam em lugar nenhum. A brincadeira era tapar os olhos, não podia abrir, e a outra ia guiando. Ô, brincadeira idiota, no meio da rua. Aí, estamos chegando próximo à casa da minha amiga, ela me guiando, eu confiando na minha amiga. E o que aconteceu? Eu estava com a mão assim. Eis que eu sinto alguma coisa encostar nas minhas mãos. Pensei, ora, que é isso? Vou dar uma apertada, né? Vocês já devem imaginar o que aconteceu. Sim, gente, eu apertei os peitos de uma pessoa. Só que essa pessoa era a mãe da minha amiga. Ela não me avisou que a mãe dela estava na calçada esperando a gente chegar da escola. E a mãe dela ficou parada assim, olhando aquela nossa brincadeira idiota. E minha amiga deixou eu indo, e eu peguei e apertei. Aí quando eu abri os meus olhos, que eu vi o que eu estava fazendo, eu gritei e saí correndo. Que ótimo, que ótimo. Sim, passei vergonha, fui pra minha casa e esse foi um baita constrangimento da minha vida. Olha, eu acho que esse mico quase toda menina já deve ter pagado alguma vez. Pelo menos aquelas que tem a perninha mais peluda. Eu, quando era criança, eu tinha as perninhas peludinhas, tipo, aparecia, meu pelinho não era clarinho, não era loirinho, era mais escuro, então aparecia. Eu não depilava a perna, como qualquer criança, até uma determinada fase da sua vida, você vai depilar suas pernas. Aí um dia tava calor, eu tava indo pro curso, era o curso que eu fazia de tarde e tal, e aí eu decidi ir de, não era short, era como que chamava? É corsário, né, que vem até aqui, um pouco abaixo do joelho. Aí eu fui com isso e um tênis. Aí as meninas estavam rindo de mim porque minha perna tava peluda, gente. Sim, elas riram de mim, foi tão constrangedor. Tô morrendo de vergonha de contar isso, mas eu vou contar. Seja o que Deus quiser. Já tô aqui mesmo, né? Conta logo tudo. Já taca a merda no ventilador. Um belo dia eu resolvi, estava saindo com meu crush, pá, adolescente. E aí eu decidi ir pro cinema, né? Fomos ao cinema. Normal, pipoquinha, refrigerante, coisa que todo mundo faz no cinema, certo? Certo. E aí, era um filme de comédia. Maravilha, ótimo, até aí tudo bem. Só que eu ri tanto nesse filme, mas tanto, que saiu refrigerante pelo meu nariz, gente. Saiu refrigerante pelo meu nariz. Foi tão constrangedor,
O coitadinho, não sei se ele ficou com dó, mas ele não queria que eu ficasse com vergonha, então ficou uma coisa assim tão chata. Nesse mico que eu vou contar agora, minha amiga também estava presente. Como eu disse, nós pagamos muito micos juntas. Sim, nós pagamos muito mico juntas. E na casa dela tinha um muro pra casa do vizinho, e a casa, ele tinha tipo uma espécie de... Acho que era, não sei se era a laje da casa dele, mas era assim, bem lá embaixo, tipo, acho que uns 2,5 metros até o beiral da casa dela. A gente tava nessa parte da casa dela, onde tinha esse beiral, com alguns brinquedos. E um dos brinquedos caiu lá na casa do vizinho. O que uma pessoa normal faria? Avisaria a mãe ou iria lá e pediria pro vizinho pegar. Mas não, qual que foi a nossa ideia brilhante? Descer e pegar o brinquedo, depois subir, escalar o muro e subir. E quem foi a trouxa que desceu? Eu. Sim, eu desci. Aí qual que era a ideia? Eu descia rapidinho, pegava o brinquedo e subia. E ela me ajudava, pegando na minha mão e tudo mais. Era aqueles muros, sabe? Quando tá inacabado, que tem concreto, assim, tipo, dá pra você ir pisando e segurando, assim. Era uma coisa, assim, meio escalável. Aí eu desci, peguei o brinquedo, joguei o brinquedo pra ela e a ideia era o quê? Eu ia me esticar, ia subir um pouco e ela ia me puxar pro braço pra voltar pra casa dela. Só que, enquanto a gente tava nesse processo de eu tentar subir, lá da rua, dava pra você ver esse pedaço da casa. E lá da rua, adivinha quem apareceu? O filho do dono dessa casa. E era um menino que não era muito amigo nosso. Na verdade, a gente não gostava dele. Ele era da mesma escola que a gente, só que a gente não gostava dele. Ele era meio chato. Ele me viu, gente. Na verdade, quem viu que ele viu primeiro foi minha amiga. Ela viu e falou: Carla, tal pessoa tá ali. Aí eu olhei também. Imagina aquela cena, né? Ela segurando a minha mão, eu olhando pra ela. Aí o que ela fez? Me soltou. E eu fiquei. E ela saiu correndo e se escondeu pra ele não ver que ela tava lá. E ela me deixou lá e eu fiquei desesperada, tentando subir, escalando a parede, tentando. E não conseguia. Aí, depois de muito tempo assim, né? Aqueles segundos que pareciam não terminar, ela voltou correndo e tentou me puxar e eu subi com muita dificuldade. Até me arranhei. E pronto, subi, a gente pensou: ai, mas não vai acontecer nada, tá tudo bem. Alguns minutos depois, o vizinho bate lá na porta e vai conversar com o responsável que estava conosco nesse momento, que era como se fosse o padrasto dela, que morava lá junto com a mãe dela. Então foi lá, conversou e contou o que aconteceu. E a gente teve uma pequena bronca e eu paguei o maior micão na frente desse garoto. Estava eu no busão mais uma vez, porque o lugarzinho pra você pagar mico é dentro de ônibus, sacode pra lá e pra cá, você tem que se equilibrar, tá sempre cheio de gente. E eu estava lá, eu não lembro direito o que eu tava fazendo, mas eu acho que eu tava segurando só com a mão. E o ônibus, o motorista desgramado, decidiu fazer aquelas curvas que você gira, né? E como eu tava segurando só com uma mão, o que o corpo faz? O corpo faz assim. Nessa brincadeira, eu simplesmente girei. Não foi muito rápido. Eu girei e caí no colo de um moço que estava sentado. Sabe quando você fica sem reação? Eu fiquei muito constrangida, gente. Bom, gente, esses foram alguns dos micos que eu paguei na minha vida. Olha, eu vou te dizer que foram só isso aqui, ó, de muitos que eu paguei, que eu consegui lembrar também, tá? Então foram alguns, eu espero que vocês tenham rido aí da minha cara, que tenham servido pra alguma coisa essa exposição que eu tive aqui agora, sabe? Porque assim foi muito... Então, ó, deixa um joinha nesse vídeo porque eu mereço, né? Pelo amor de Deus, contei aqui vários micos pra vocês. Deixa um like nesse vídeo, compartilha com as amigas, se inscreva no canal se não for inscrito, me acompanhe nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Mas quantas vezes eu tenho que lhe dizer que ficar usando videogame demais na TV estraga a televisão, hã? Mas que coisa, tu estraga a televisão, quer estragar a tua cara, tu sai da frente da televisão. Vá caçar o que fazer. Ah, mas que falta do que fazer, viu, Vixe Maria.